Na noite de hoje, vamos continuar o tema da oração, a qual desde a liturgia do prelúdio, dos hinos, do louvor, estamos trabalhando este tema e dar continuidade a ele pela pregação da palavra e do texto mais claro sobre a oração, mais objetivo sobre a oração, e que graças a Deus a nossa igreja aceitou muito bem e ter o bom costume de recitar na escola dominical. Você já adivinhou que você que é membro da igreja? A oração dominical. Só que eu quero ler um pouco antes, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, tem um relato do texto em que o Senhor Jesus nos ensina a orar, nos traz a essa reflexão do como devemos orar. Esse capítulo 6, o Senhor Jesus nos dá o capítulo dos como deve dar esmola, como jejuar e como também orar. A partir do versículo de número 5 diz assim, Mateus 6, 5: E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. A partir do verso 9, a oração dominical. Portanto, vós orareis assim. Depois do discurso, Jesus então dá o modelo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até o verso de número 13. Oremos. Pai de amor, mais uma vez, é diante dessa poderosa palavra que queremos prostrar a nossa mente, o nosso coração, toda a nossa devoção e dizer: Senhor, revela-nos, ilumina-nos para entender os teus propósitos para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, esta semana veio uma canção do repertório popular brasileiro em minha mente. E eu falei: Deus, por que eu cantei essa música? Veio: se eu quiser falar com Deus. Eu falei: rapaz, por que eu estou cantando esse negócio? Coisa esquisita, não sou de cantar essas músicas mais diferentes assim. Quero que os irmãos ouçam. Aí eu fui lá no YouTube, catei um clipe com legenda, e o Guilherme vai colocar aí com áudio para nós no telão, porque essa letra dessa música vai nos fazer meditar um pouco sobre a oração.
E, logicamente, não é o texto que nós vamos, ela não é palavra de Deus. Depois nós vamos voltar para a palavra de Deus e vamos fazer essa comparação, ok? Vamos trazer o estudo dessa música com a palavra de Deus, tá? Vamos ouvir a canção de Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu, subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, e ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar.
conseguiu até cantar junto. Alguém lembrava? Já ouviu nas rádios. Uma bela canção da perspectiva popular brasileira, não é? Gilberto Gil, um exímio cantor, escritor, canta e gravado em estúdio, ele faz a primeira e a segunda voz, um talento indiscutível para escrever e ser um poeta. Mas nós estamos diante de alguém que não conhece a Deus segundo as Escrituras. E eu quero fazer uma comparação desta música. E isso vale para todos nós quando ouvimos qualquer canção que não seja do contexto cristão, e saber lapidar algumas coisas boas e saber excluir as que não são raciocínios e pensamentos tão bons assim. Olhando essa canção, eu vejo muita coisa boa, muita mesmo. Ele começa dizendo uma frase bonita: se eu quiser falar com Deus. Eu não sei se ele estava querendo, porque o verbo é se eu quiser. Tem muita gente que usa essa mania, né? Se eu quiser, mas você quer ou você não quer? A gente fica em dúvida. Mas vamos achar que ele está querendo. Se eu quiser falar com Deus, ele coloca numa condição meio que ensinando as pessoas. E se eu quiser falar com Deus, eu vou ter que me colocar a sós. Quando eu vejo essa frase, eu tenho que me colocar a sós, eu vim para o texto bíblico e encontrei isso aqui. Está na Bíblia essa frase? Mais ou menos está, diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que estás em secreto. Gilberto Gil, será que foi tão bíblico assim? Pelo menos nessa frase foi legal. Nessa frase foi interessante. Vamos analisar o texto frase por frase, tá bom, gente? Devagar com a dor. Tenho que ficar a sós. Por que ele fala isso? Porque o texto bíblico diz, mas no verso anterior, quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. O que quer dizer ficar em pé na sinagoga? Ser hipócritas é ser mentirosos para o público, em que em casa é um bruto, um ignorante, ou cumpre as coisas totalmente erradas, e na igreja quer ser um santarrão, e quer se aparecer como mais santo, e entonar a voz, quando orar, Senhor meu Deus, muda até o tom da voz. Isso diz o texto: quando orares, são hipócritas. Não façam isso. É uma recomendação da palavra de Deus. Vá orar em secreto, ora em silêncio, né? Pode ser em baixinho. Tem que apagar a luz, tem que calar a voz. Oração silenciosa. Tem gente que acha que presbiteriano não ora, só cochicha com Deus. É porque não leu o texto. Pode ser uma oração em voz silenciosa, não tem problema. Porque Deus sabe o que o nosso espírito diz. Antes mesmo, olha aqui, verso 8. O vosso Pai sabe o que tem necessidades antes que lhe o peçais. Você tem alguma necessidade? Antes que você ore e peça a Deus, Deus já sabe o que está no seu coração. Talvez não precise nem orar, mas a oração se faz necessária. Eu quero dizer que Deus já sabe o que as suas entranhas têm necessidade. E mesmo que ore em voz alta, ou em voz baixa, ou sem voz, Deus está falando contigo. Os irmãos já conhecem uma frase do pastor que diz: quando a dor for tanta e as palavras não conseguir sair pela sua boca, Deus escuta as vossas lágrimas. Amém? Então é a oração em silêncio, apenas com o rolar das lágrimas. Deus sabe a sua necessidade. Glória a Deus por isso. E essa canção, de um certo modo poético, encaixa com o texto bíblico. 1-0 para ele. Está empatado. Está legal até aqui. Ok? Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que me encontrar a paz. E aí tem uma segunda estrofe, diz: tenho que folgar os nós,
chegar-se a Deus desprendido, tranquilo, não afogando-se, mas desafogar o nó. Quando o funcionário trabalha com gravata, e o pastor, algum tempo, usava mais gravata, hoje nem tanto, mas muitas vezes eu chegava já no carro e já estava tirando a gravata, né? Tem o meu irmão que é bancário, trabalha com gravata, chega em casa já chega tirando, desafogar os nós, algo que está nos apertando, nos incomodando, e você chega diante de Deus em paz, querendo entregar a Deus um coração sereno, não que Ele não vá nos transformar em algo sereno, não que Ele nos quer em nossa bagunça, mas Ele quer que você chegue direto para Ele, sem estar preocupado com outras coisas, com a mente e o coração voltado ao Senhor, com o coração direto com Deus, dos sapatos, das gravatas, dos desejos, dos receios, chegar a Deus com o coração aberto. Tenho que chegar vazio, diz a outra estrofe, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Eu achei legal isso, porque ele não está falando de uma nudez pornográfica. Não seja tão barato assim. Ele está falando de chegar a Deus desprendido, mas chegar a Deus simples, como um bebê na sua nudez, como Adão e Eva diante de Deus, e chegavam a Deus nus, sem malícia. Chegar a Deus como Isaías chegou diante de Deus, reconhecendo suas fraquezas. Eu não tenho nada para entregar diante do Senhor. O que diz em Isaías capítulo 6, verso 5, diante do texto tão conhecido do profeta, diante do seu chamamento? Profeta Isaías capítulo 6, verso 5 diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Quando nós olhamos para Deus, nós reconhecemos que não somos nada, que Deus é tudo, que nós somos pecadores. Temos que reconhecer que nós somos nus perante Deus, não temos nada de bom para oferecer a Ele, a não ser, claro, adoração, amor e temor, mas nada de bem que possamos entregar a Deus, chegarmos a si mesmo, de mãos vazias, amém? Tem um negócio aqui debaixo que está me incomodando. Numa quarta estrofe da canção diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Nossa, pastor, agora como você vai interpretar esse negócio? Não é difícil. Ele simplesmente está dizendo numa palavra, num ditado popular que muitas vezes a gente que está sofrendo, né? Estou comendo pão que o diabo amassou, estou sofrendo. É simplesmente uma frase sinônimo para traduzir o sofrimento. E chegar diante de Deus como Isaías fez, reconhecer seu pecado, reconhecer o seu estado de pecador e saber que nós estamos longe de Deus é padecer. Mas se eu quiser falar com Deus, eu vou reconhecer: Senhor, eu estou perdido e tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. Como que nós vamos chegar diante de Deus? Com altivez ou de cabeça baixada?
prostrarmos diante do altar do Senhor. O hipócrita ergue o nariz na igreja, entona a voz e clama a Deus: Senhor, parece, né? Voz de Cid Moreira. E as mulheres não sei como faz. Tenho que lamber o chão, prostrar-se. O texto sempre nos fala de cara no pó. É a expressão judaica, a posição judaica de orar e chegar diante de Deus é de cara no pó. Eu gosto muito do filme Lutero, para ilustrar a minha e a sua mente, que quando Lutero estava todo naquele momento do Vaticano lá, do Papa, daqueles conciliares, querendo que ele renunciasse os seus escritos, e você vai ter que se apresentar diante lá do Papa, e você renuncia todos os seus escritos, mas quando você chegar lá, você se prostra. Como assim? Barriga no chão, cara no chão, e abre os braços em formato de cruz. Prostrado diante do Senhor. Muitas vezes a gente não sabe o que é se prostrar. O que é prostrar? Abaixa a cabeça, faz assim. Não, gente. Prostrar diante de Deus não é isso não, irmão. No máximo isso aqui é cumprimento oriental, ó. É japonês se cumprimentando. É assim. Só. Se prostrar diante do Senhor é pôr barriga, peito e cara no chão. Se prostrar. O judeu rasgava suas vestes, jogava cinza, se prostrava em posição de arrependimento, como um cão que lambe o chão dos castelos, dos palácios. Eu não estou vivendo a arrogância, eu estou me humilhando diante de Deus. Deus quer um coração contrito. No verso seguinte, verso 5, se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Legal isso. Quando a gente tenta, o povo os filhos, né, de Noé, a próxima geração, tentou construir uma torre que chegasse até os céus, algo que os conduzisse aos céus. E ele aqui diz que sobe aos céus, mas sem corda, sem algo para segurar. E a gente consegue fazer isso pela fé, pela oração. Se você chega aos céus, chega através da oração. Se eu quiser falar com Deus, não é nada mais, nada menos do que orar e se entregar a Deus. E até aqui eu vejo esse texto muito belo. Até aqui o poeta Gilberto Gil vai muito bem. Parece que ler isso aqui é como se estivesse lendo algo realmente bíblico, de nos ensinar como devemos orar, né? Subir aos céus, nos humilhar, vivermos uma situação contrita diante de Deus. Se quisermos falarmos com Deus, temos que ir ao quarto de oração secreto e orarmos a Deus, que Ele nos ouve em silêncio. Temos que tirar todos os nossos preconceitos, tirar tudo aquilo que nos afoga e chegar de peito aberto, sincero diante de Deus. Bom demais até aqui. Palmas para o poeta. Mas ele degringolou, despencou na sua última estrofe. Porque aqui na última estrofe ele mostra que realmente o que é o ímpio, querendo se achegar a Deus sem um verdadeiro arrependimento. Nos diz o
texto do Evangelho de Mateus, que Deus condena a posição do hipócrita. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Ou seja, existe hipócrita na igreja. Existe hipócrita orando em voz alta na igreja, nas sinagogas. E nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. E o que esse povo tem de bom? Será que Deus ouve a oração desses hipócritas? Não, não ouve. Ô louco, pastor, Deus é ruim? Não, simplesmente ele diz o seguinte: o que eles estão querendo com essa oração de se aparecer, é o que está no verso. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, final do verso 5. Qual que é a recompensa dos hipócritas? O aplauso, a admiração. Nossa, que homem santo, olha que mulher de oração, olha que mulher fervorosa, olha que mulher de fé. Parabéns, essa é a sua recompensa, fique com ela. Mas do que eles estão orando? Deus não está nem ouvindo, Deus não está nem aí para essa oração hipócrita, de aparência, um mero teatro. Deus não sabe nem o que esse povo orou, porque o que eles querem é aplauso, eles não querem conversar com Deus, eles querem ser vistos e não ser respondidos por Deus. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas tu, servo e serva do Senhor, quando orares, vai lá, entra no teu quarto, fecha a porta. Mas pastor, e se eu estiver no templo, se eu não estiver em casa? Tenha a mesma humildade, como se estivesse lá, não como se estivesse na praça, em voz alta e querendo se aparecer mais que o outro, como Paulo repreendeu lá em Corinto. Ainda continua no verso 7, e orando não useis de vãs repetições com os gentios. Quer dizer que os gentios usam repetições, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Amém? Nós não devemos fazer isso nem nas orações e nem nas músicas. Pastor, como é envolvido com música, eu tenho uma séria dificuldade com músicas que ficam Falei, gente, que hora que vai acabar esse negócio? De novo. Falei, tá enroscado no disco aqui. Te amo. Falei, rapaz, Deus já sabe, rapaz, Deus, eu te amo. Falei, menino, furou o disco do cantor, né? A palavra é verdadeira, mas está errado o método. Não é assim que Deus quer. Deus não gosta de vã repetição, não. Fala, como diz os manos, papo reto, direto com Deus. Papo reto que Deus te entende, meu irmão. Fala que Ele te escuta. Ora, canta. Não patina, não. Fica enrolando nessa graxa, não. Irmãos, e aí a partir do verso 9, ele dá um modelo que pode ser orado, porque toda palavra deve ser cantada e recitada diante do próprio Deus, mas também é uma aula de oração para nós. A oração dominical não é só uma oração que podemos recitar diante de Deus, mas um modelo para todos nós, porque ela vem totalmente contra essa última estrofe da canção que nós demos como exemplo. Recitando novamente a canção do poeta aqui, diz o seguinte, que tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, e repete também que nem... Mas a última frase, Gui, você consegue buscar aquele vídeo lá e deixar na última frase? Você primeiro busca aí, depois você joga na tela.
que diz o seguinte, que ao findar dessa caminhada da oração dele aqui, do cantor, ele busca, faz tudo o que tinha que fazer. Como eu disse, ele até falou muito bem. Ele fez tudo isso, falou em silêncio, falou em contrição, falou em se prostrar diante de Deus, falou em folgar os nós, chegar humilde, com o corpo nu diante de Deus. Só que algo me espanta nesse homem, porque ao findar, ele diz que não vai dar nada, nada. E repete, nada, nada. Vou contar aqui, me permitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vezes a palavra nada. E ele ora e pede a Deus e se frustra porque não dá em nada, porque diz a última frase, do que eu pensava encontrar. Ah, meus irmãos, e eu me pergunto, o que esse poeta pensava encontrar? Ele se frustrou, olha lá, que diz a última frase, que no findar vai dar em nada, mais um pouquinho à frente. Quer soltar e solta sem áudio. Aí vai repetir o nada, nada, nada. Olha lá. Quando eu chegar, você para. Na frase última, que eu pensava em encontrar. E eu fiquei meditando, o que esse poeta pensava encontrar? Aqui é a grande questão dessa música, porque muitas vezes você cumpre na sua oração, no seu culto, todos os passos. Chegou lá? Chegou na última frase. Ah lá, do que eu pensava. Ele se frustrou, porque ao chegar, não deu nada do que pensava encontrar. Volta aqui para mim. Cumpre todos os passos, se prostra, se fecha no quarto, ora, contrito, e aí se frustra. Aí, diante dessa frase final, eu tenho que perguntar para esse poeta e para você, para mim mesmo: será que tudo que foi feito até aqui, nesse processo de oração, qual foi a motivação? O que você pensava encontrar no final? Será que você vem na igreja no domingo de manhã, no domingo à noite, e tem se frustrado com Deus, porque Deus não deu a esposa que você queria, não deu o marido que você queria, Deus não deu o carro que você queria, Deus não deu o emprego que você queria, e aí no final você fala assim, esse culto não prestou para nada, porque eu me frustrei do que eu pensava encontrar. E você está falando no final do culto a mesma frase que o ímpio está falando. O que você espera encontrar diante de Deus? Do ímpio não me assusta ouvir isso. Do ímpio não me assusta. É assim mesmo. Eles querem negociar com Deus. Eles querem pagar uma umbanda na esquina e ter uma resposta ali. Pá, pá, é negócio. Eles querem negociar com Deus. E infelizmente o evangélico dos nossos dias, não o crente dos nossos dias, o evangélico dos nossos dias também tem negociado com Deus. O que você pensa da sua religião, do seu culto, da sua oração? Se Deus não me der o que eu quero, Deus não é Deus. Tenho passado aí pela internet uns vídeos de uma canção muito linda. Se Deus me der, é Deus. Se Deus não me der, Ele também é Deus. Mas não foi isso que o profeta cantou. Que o poeta, perdão. Profeta não, poeta. Será que a sua oração é hipócrita apenas para fantasiar? Apenas para fazer uma autojustificação? Uma autojustiça? Buscar uma justiça? Apenas para murmurar e reclamar diante de Deus suas mazelas? Ou ir a Deus sem se submeter ao querer de Deus? O que o Pai Nosso mais me agrada no texto, teologicamente falando, para mim o centro do Pai Nosso é: venha o teu reino,
faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o final dele, porque aí vem o desfecho. Por que eu oro a Deus? Porque porque a Ele pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A glória dele, o poder é dele, é ele quem sabe o que faz, ele é o que faz da minha vida, é ele quem dá, é ele quem tira, é ele quem diz quando e como e o que eu preciso. Faça a sua vontade, verso 10. Faça a sua vontade. Meus irmãos, o texto do poeta Gilberto Gil, você não encontra algo na qual a oração também é baseada. Porque quando ele ora em nome do Pai. Ele ora, todas as nossas orações são terminadas em nome de Jesus. Amém. Porque nós não temos poder em nós mesmos. A oração que você faz a Deus, você só faz a Ele, ao trono dEle, porque Jesus morreu por nós, e é por intermédio de Cristo, é em nome de Cristo que você tem acesso ao Rei, porque sem o intermédio de Cristo, você não tem como chegar ao trono de Deus, amém? Por Cristo o véu se rasgou, e agora eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Antes eu não tinha, nós não tínhamos. Somente um sumo sacerdote, pouquíssimas vezes no ano. Irmãos, eu só posso chegar diante de Deus pela cruz de Cristo. Ele nos fala por intermédio da sua revelação nas Escrituras e de sua revelação geral na criação. Também nos fala à medida que o Espírito Santo nos capacita para entender a sua revelação, nos convence do nosso pecado e opera em nós para que possamos obedecer à revelação que recebemos e nos regozijar nele. Oramos para falar com Deus sobre Ele mesmo. Nós nos relacionamos com Ele e tudo o que existe acontece por seu intermédio. Amém? A minha oração acontece com Deus, por um relacionamento com Deus, por intermédio de Cristo, e eu não posso me achegar a Deus sem o Senhor Jesus. Não posso. Irmãos, o pecado do poeta é querer chegar a Deus, vamos dizer, com segundas intenções ou com intenções bem definidas. Eu quero, e Deus vai me dar. Aqui é uma grande discussão e uma postura diante de Deus. Alguns dizem que essa postura de dizer que Deus, eu quero, o Senhor vai me dar. Alguns argumentam que é fé. Eu às vezes creio que é fé e às vezes eu entendo como arrogância e hipocrisia. Porque quando diz assim, Deus, eu quero, eu preciso, e o Senhor vai me dar, e até mesmo que se ore em nome de Jesus, eu lhe pergunto, está de acordo com o que Mateus nos diz? Seja feita a tua vontade? Ou você só aceita se Deus te der? Se Deus não te der, você se rebela. Fala, não Deus, eu quero, como um filho birrento. Ah, pastor, mas tem que ter fé e orar insistentemente.
Orar insistentemente, até que a oração seja atendida. Mas essa oração só vai ser atendida, mesmo assim, insistente ou não, se Deus quiser. Meus irmãos, a oração insistente tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Por quê? O povo orou insistentemente, pedindo um rei para Deus. Queremos um rei. Queremos um rei. Queremos um rei. Receberam ou não? Receberam. Era a vontade de Deus? Não. O outro fala assim: eu quero me divorciar, quero me divorciar, quero me divorciar. Deus deixa? Deus deixa. Deus permite? Deus permite. É vontade de Deus? Não. Porque por causa da dureza do coração do homem. Não é o querer de Deus, mas pela dureza e o pecado humano, isso acaba acontecendo. São coisas que Deus acaba permitindo, mesmo contra a vontade dele. Isso não é bênção. Isso acaba sendo peso e fardo para nós. Meus irmãos, em Lucas 14, Evangelho de Lucas, e eu já quero terminar. Verso 25. Apenas o 33. Pula o 25 aí, vai para o 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Deus. Meus irmãos, a nossa fé está pautada em Cristo, em Cristo, em Cristo. A nossa oração tem que estar em Cristo, o seu querer, a revelação de Deus para nós. A nossa oração é uma conversa, é um diálogo, e um diálogo de submissão, não é um diálogo de autoridade. A autoridade que Deus nos dá é sobre o mal. A autoridade que Deus nos dá é de repreender o mal, não de ser arrogante diante dele. Olha a diferença da direção. Eu vos dou autoridade para curar enfermos, expelir demônios. Entende? Como se estivesse numa dinâmica para o mal. Orar e dizer: saia em nome de Jesus. Agora, não é autoridade para dizer: Senhor, me dá em nome de Jesus. Olha, aqui a coisa está invertida. Vos dou toda a autoridade nos céus e na terra para orardes, curardes os enfermos, repreender os demônios. Vá, prega o evangelho. Autoridade para pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando há autoridade para chegar diante de Deus, não há autoridade nenhuma, porque Isaías nos ensinou: diante de Deus eu só reconheço o meu pecado, eu sou pó e eu tenho que me prostrar. Não sou nada diante de Deus, as minhas mãos vazias, não tenho nada de bom para entregar, apenas a mim mesmo, o meu corpo, a minha fé, o meu louvor e a minha adoração, mas nada de bom.
Não tenho nada para exigir de Deus, porque foi tudo Ele quem me deu. A saúde é dEle, meus bens são dEle, minha família foi Ele que me deu, minha esposa é dEle, meus filhos é dEle, eu sou dEle. Eu não tenho nada em mim mesmo, eu não tenho nada para falar com Ele, só tenho para agradecer, só tenho para louvar e dizer: me conduz, vamos embora com os céus, e glória a Deus. Eu não tenho nada para reclamar para Deus. Quando eu tiver alguma coisa que me desagrada, eu chego diante de Deus quebrantado: Senhor, está doendo, Pai, está doendo, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Em nome de Jesus, Pai, me alivia. É de cabeça baixa. É como o cachorro lambendo o chão dos palácios, humilde. Não é de cabeça erguida como os arrogantes, hipócritas, porque esse já receberam os seus. Se eu quiser falar com Deus, para falar com Deus não devemos nos aparecer, devemos entrar no quarto em secreto, que Deus te ouve, Ele não é surdo. Devemos entrar, e nem burro para ter que ficar ouvindo várias vezes. Devemos entrar diante de Deus deixando nossos desejos e anseios para trás. Deus não precisa das tuas petições, Ele já sabe o que você precisa. E Ele vai dar se você realmente precisar e se Ele realmente assim quiser dar. Devemos apenas buscar a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Confessar nossos pecados, deixar o mundo e renunciar. Oramos a Deus, irmãos, por quê? Pelo simples fato de dependermos dEle. Eu dependo dEle. Oramos na dependência e crendo na sua soberania. Ele é soberano sobre a minha oração. E eu oro em nome de Jesus, porque todo mérito é dEle.